Boa noite a você. Começa agora mais um saldo do dia 10 de junho de 2021, aqui no meu, no seu, no nosso valorinvest.com, seja no nosso YouTube, seja no nosso Instagram ou então nos principais tocadores de podcasts a seu dispor. Seguinte, gente, hoje o dia no mercado, o dia foi meio esquisitão, assim, foi tudo caminhando meio de lado. O Ibovespa chegou a ameaçar pegar no breu no meio da tarde, mas depois já deu uma perdida aí de fôlego. Fechou hoje com uma alta, mas uma alta só de 0,13%. Bastou pelo menos para retomar a faixa dos 130 mil pontos. O dólar, por sua vez, chegou a ameaçar pegar no breu para cima, chegou a ameaçar pegar no breu para baixo também. Fechou praticamente de lado, queda de 0,06% aos R$ 5,06. A verdade é que está faltando grandes gatilhos, seja de compra ou de venda, e está sobrando cautela. Tenho falado aqui no saldo do dia, tem uma cautela relacionada à inflação aqui no Brasil, dando uma incomodada, inflação que já se esperava aquecida, mas mais aquecida do que se esperava, e uma cautela, então, relacionada ao que vai fazer o Banco Central para controlar essa inflação que parece estar fugindo do controle, decisão que vai ser tomada na próxima semana. Próxima semana, quarta-feira, então, o Banco Central deve subir a Selic em 0,75 ponto, mas tem uma dúvida, o que vai fazer depois? O Banco Central vinha falando que o ajuste era parcial, por quê? E aí eu vou traduzir alguns termos aqui para você. O ajuste da Selic seria parcial, ou seja, a Selic seria mantida em níveis estimulativos, ou seja, níveis de juros que, ainda que subam, não cheguem a brecar o crescimento da economia. Que nível é esse? Um nível, nova tradução, que fica abaixo do nível neutro dos juros. O que é um nível neutro? Um nível de juros que nem fede nem cheira, nem desestimula o crescimento, nem estimula o crescimento. Ficaria um pouquinho estimulativo, então, a taxa abaixo do patamar de 6,5% ao ano, mais ou menos, é o que vinha apontando nos últimos documentos o Banco Central aqui do Brasil. Mas isso tudo não contava com uma economia que está crescendo mais do que se esperava. O primeiro trimestre foi bem surpreendente o nível de atividade. Segundo trimestre deve trazer também algum nível mais forte de crescimento, o que pressiona mais do que se pensava, especialmente o setor de serviços. A gente já começa a ver isso, o setor de serviços com a reabertura da economia sendo pressionado, por exemplo, no último dado de inflação que veio acima do desejado, em maio, crescendo o preço da alimentação fora de casa, por exemplo, as pessoas saindo mais de casa, comendo mais fora, comendo fora do domicílio, o preço para uma demanda, para uma oferta mantida numa demanda maior, preço indo um pouquinho para cima. Isso deve acontecer com outros serviços prestados para os consumidores brasileiros ao longo da reabertura da economia. E além disso tem a crise hídrica que vem trazendo preocupações. Tem um avião passando aqui, não repare não, vou continuar o vídeo mesmo assim, o áudio mesmo assim. Crise hídrica. O Brasil tem a sorte, o que é bom, né, do ponto de vista do ambiente, do meio ambiente, de ter 75% da sua energia gerada por hidrelétricas, que tem sim algum impacto ambiental, mas muito mais reduzido na comparação com energias por fontes fósseis, né, petróleo, carvão, coisa e tal, termoelétrica, né. Porém, todavia, contudo, se não chove, o reservatório fica vazio, tivesse uma matriz renovável, por que não, mas diversa, o preço da energia não estaria subindo para você aí, consumidor, para os produtores, indústria, comércio, e os preços da economia a reboque não estariam subindo como estão subindo. Essa pressão não estava no balanço de riscos do Banco Central. O que pode fazer o Banco Central derrubar
essa indicação de ajuste parcial da Selic, ou seja, pode ir subindo em 0,75 até o patamar de juros neutros ou acima dele, se desejar. Por quê? Outro jargão. Está diminuindo o hiato do produto, o hiato do PIB. Que diabo é isso? É aquela diferença ali entre o crescimento real e o potencial de crescimento da economia. Está encurtando, então, o crescimento real do Brasil em relação ao potencial que o Brasil pode crescer. Sendo assim, uma pressão deflacionária, uma pressão que joga a favor de preços mais controlados, está saindo da frente. Vamos ver o que o Banco Central, eles que entendem, né? A gente só palpita aqui, a gente acompanha e tenta trazer a tradução do que está acontecendo para vocês aqui no valorinvest.com. Vamos ver o que o Banco Central tende a decidir e vamos ver o que o Banco Central americano vai fazer na mesma quarta-feira. Tem super quarta, cautela veio hoje também por causa dos Estados Unidos, tem toda essa tensão, será que vai antecipar alta de juros ou não? Teve um dado hoje reforçando a tese de que pode ser antecipado o fim de estímulos nos Estados Unidos, ela mesma. Inflação também. Inflação vindo acima do esperado lá entre os cidadãos da América. Mas teve outro dado. O Banco Central americano também tem meta de emprego, ou seja, não só controla a inflação, mas tem por objetivo entregar um mercado de trabalho com vagas suficientes para aqueles que procuram uma ocupação. Saiu dado hoje de pedido de seguro-desemprego, veio acima do desejado, ou seja, tudo certo, nada resolvido, dado de inflação pró-retirada de estímulos nos Estados Unidos, dado de seguro-desemprego pró-continuidade dos estímulos lá nos Estados Unidos ainda por algum tempo. O Fed que tem dito que uma inflação um pouquinho mais salgada do que aquela com que os americanos estão acostumados a lidar, é uma inflação, na visão do Fed, temporária e que vale o preço de conseguir, com juros baixos, estímulos também dados injetando dinheiro nos mercados, coisa e tal, para propiciar esse sonho do pleno emprego, que é aquela situação onde uma taxa sempre existe, né, de desemprego na economia, mas é a taxa que tem que existir com a troca quando o cara procura um emprego, quando a funcionária procura um emprego, sai de outro, fica sempre um resíduo ali de taxa de desemprego. Os Estados Unidos estava nessa taxa de pleno emprego, abaixo de 4% de desocupação da força de trabalho antes da crise. O Banco Central perseguindo, então, nos Estados Unidos essa meta de emprego. No meio disso tudo, ninguém sabe direito o que vai acontecer. Quando o investidor não sabe o que vai acontecer, acontece o que aconteceu hoje, por exemplo, no Brasil, um giro financeiro bem reduzido na Bolsa, comparado à média de junho, que está tá nos níveis mais altos do ano. Agora caiu muito por causa, né, a média puxou para baixo hoje, o número de hoje foi um giro de 19 bilhões, até ontem a média do mês de junho estava na casa dos 28 bi, agora está 27 bi, enfim, seja como for, investidor passado o rally do Hexa com 6 recordes em sequência aqui no Brasil, tá com dificuldade para botar as manguinhas de fora. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com, fico por aqui com lembrete de sempre, a pandemia não acabou. Se mandarem você tirar a sua máscara, continue com ela. Se proteja, proteja aquela que está do seu lado. Grande abraço, até a próxima, se cuide e tchau.